vou começar. Bom dia, eu me chamo Gabriela Der e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Essa pesquisa ela foi desenvolvida ao longo dos 2 anos em que eu fui bolsista de iniciação científica no grupo de pesquisa GEMASC, sob orientação do professor Eric Rodrigues. Bom, para começar, eu preciso explicar um pouquinho para vocês sobre o que são os geopolímeros. Os geopolímeros, eles podem ser definidos como um material ligante que tem um desempenho e uma aplicação muito semelhante ao do cimento Portland. Contudo, eles têm um menor impacto ambiental associado à sua produção. Eles são produzidos a partir de uma reação chamada de álcali-ativação, que gera uma rede tridimensional tetraédrica, que faz com que os geopolímeros tenham uma matriz muito sólida e estável. Para que vocês entendam um pouco dessa reação de álcali-ativação, eu vou fazer uma pequena analogia com o cimento Portland. Para o cimento Portland, a gente sabe que quando a gente mistura o cimento com a água, ocorre a reação de hidratação e a formação dos produtos de hidratação que solidificam a pasta. Já para os geopolímeros, essa solidificação acontece quando a gente mistura um precursor com um ativador, gerando assim a reação de álcali-ativação. Esse precursor é um material rico em alumínio silicatos, geralmente em pó, e o ativador é uma solução alcalina, composta por água, um hidróxido alcalino e um silicato alcalino. No caso da minha pesquisa, o precursor utilizado foi o metacaolin e a solução de ativação era composta por hidróxido e silicato de sódio ou de potássio. Nessa reação, o precursor ele tem o papel de ser uma fonte de alumínio silicatos, ou seja, de alumínio e de silício. Já a água, ela é simplesmente um meio para que a reação aconteça. Ela não participa de uma forma bem efetiva. Já o hidróxido alcalino, ele é responsável pela dissolução do precursor, ou seja, pela liberação do alumínio e do silício. E o silicato alcalino, ele atua como uma fonte inicial de silício, melhorando a cinética da reação. Isso acontece porque, quando a reação se inicia, a gente tem só o alumínio presente na solução, porque ele tem uma menor energia de desprendimento. Quando a gente tem o silicato na mistura, a gente tem uma fonte inicial de íons de silício. Então, a reação pode começar quase que imediatamente. E os tetraedros de alumínio vão se ligando aos tetraedros de silício, formando essa rede tridimensional. Como propriedades dos geopolímeros, a gente pode citar a baixa permeabilidade, a elevada resistência mecânica, estabilidade química, resistência ao gelo, degelo e ao fogo, durabilidade, menor impacto ambiental, tanto na produção, com menor emissão de CO2, como também pelo aproveitamento de resíduos para utilizar como precursor, como a cinza volante ou a escória. As aplicações vão de elementos mais simples, como blocos de alvenaria estrutural, até aplicações mais específicas, em ambientes agressivos. Mas então, se os geopolímeros eles têm tantas vantagens em relação ao cimento Portland, então por que eles ainda não estão no mercado? Isso acontece porque ainda há muitos desafios que precisam ser superados. Entre eles, a gente pode citar garantir um fornecimento contínuo de matéria-prima em quantidade e qualidade, abaixar os custos iniciais de produção, que apesar de poderem ser mais baixos devido ao reaproveitamento de resíduos, que são matéria barata, ele não consegue competir com uma indústria em larga escala como a indústria do cimento Portland. Além disso, nesse mercado já tão consolidado do cimento Portland, acaba gerando uma desconfiança do consumidor em relação aos produtos novos. E para isso é necessário desenvolver normativas e regulamentações acerca das propriedades desse novo produto para que se possa garantir requisitos mínimos de qualidade. Nesse sentido, quando a gente fala do concreto, a gente tem 3 propriedades que são fundamentais: a resistência à compressão e a durabilidade no estado endurecido e a trabalhabilidade no estado fresco. Essas propriedades elas já estão muito bem caracterizadas e regulamentadas para o concreto convencional de cimento Portland. Quando a gente fala da trabalhabilidade em específico, a gente pode definir ela como uma propriedade que determina a facilidade e a homogeneidade com o qual o concreto pode ser misturado, lançado, adensado e acabado. Então, para que a gente possa sair de um estado fresco e passar para um estado endurecido com resistência e durabilidade desejadas e requeridas no projeto, a gente tem que ter uma trabalhabilidade adequada. É a partir também do estudo e da caracterização dessa trabalhabilidade que se definem as aplicações do concreto e se desenvolvem novas tecnologias, como o concreto adensável e os próprios aditivos fluidizantes e retardantes.
Como eu falei, para o cimento já está muito bem regulamentado tudo isso, e já existem ensaios de caracterização para trabalhabilidade. Esses ensaios são o slump test, onde a gente avalia a trabalhabilidade do concreto no molde de 5.500 centímetros cúbicos, a mesa de consistência, onde a gente avalia a argamassa no molde de 4.300 centímetros cúbicos, e o mini slump, onde a gente avalia a pasta num molde muito inferior, com apenas 38 centímetros cúbicos. Quando a gente está falando de concreto, a trabalhabilidade do concreto está relacionada tanto com a consistência da pasta, como com a granulometria dos agregados. A consistência da pasta, por sua vez, é governada pelas propriedades geológicas da mesma. Mas a gente sabe que quando a gente deseja alterar a trabalhabilidade do concreto, é muito mais eficiente a gente concentrar os esforços em alterar as propriedades geológicas da pasta que o constitui do que no concreto como um todo. Quando a gente fala de geologia, a gente está falando do estudo da deformação e do fluxo da matéria, e ele se dá através da caracterização das propriedades geológicas. Entre essas propriedades, a gente pode citar a tensão de escoamento, que nada mais é do que a tensão necessária que o material precisa sofrer para que ele comece a fluir, e a viscosidade, que é a sua resistência ao fluxo. Essas duas propriedades, elas são geralmente caracterizadas através do reômetro, que é um equipamento muito especializado e caro. Contudo, a tensão de escoamento ela também pode ser indiretamente estimada a partir do ensaio do mini slump. Então, além desse ensaio ser mais econômico do que o ensaio de slump test, porque ele requer menor volume, ele também pode ser usado para estimar as propriedades geológicas da pasta, que são elas que acabam governando, então, a trabalhabilidade do concreto. Nesse sentido, os objetivos do meu trabalho foram desenvolver e avaliar um método para utilizar o mini slump na caracterização da trabalhabilidade dos geopolímeros, focando principalmente em definir os procedimentos padrão do ensaio, introduzir um método inovador de análise de vídeo, avaliar o efeito da concentração de ativação e da passagem do tempo na trabalhabilidade desses geopolímeros. Para isso, então, a metodologia que foi aplicada envolveu 5 etapas. Caracterização, preparação dos sistemas, ensaio de mini slump, ensaios no reômetro e, por fim, a avaliação dos resultados pela análise de vídeo. Falando agora da caracterização do precursor, para explicar um pouquinho o que é o metacaulin. O metacaulin ele é um mineral que ele é obtido através da exploração da caulinita, onde a gente obtém o caulin. O caulin, então, passa por um processo de calcinação e se transforma no metacaulin. Nesse processo, o caulin passa de uma estrutura cristalina para uma estrutura amorfa, e com isso ele eleva sua entropia e também aumenta sua reatividade. Foi realizada, então, uma caracterização completa no metacaulin a partir de ensaios muito tradicionais de caracterização, que eu não vou me ater agora. Na segunda etapa, ocorreu a preparação dos sistemas. Ela se iniciou pela determinação dos traços a serem executados, a partir de estudos preliminares, inclusive estudos do Marlon, e também a partir de 3 parâmetros de ativação. Esses parâmetros foram a porcentagem de M2O, o MS e a relação água-ligante. A porcentagem de M2O indica o teor de álcalis presente na solução, ou seja, é a porcentagem de óxido de sódio ou de potássio, de acordo com a natureza do ativador, presente nessa solução, e ele foi definido em 15% ou 20%. Já o MS indica o módulo da solução, que é uma relação entre a concentração de silício e a concentração do íon alcalino, que pode ser sódio ou potássio, e ele foi fixado em 1. A relação água-ligante indica o teor de água presente na mistura em relação ao ligante, e ela foi definida em 0,70, 0,75 e 0,80, levando em conta não só os estudos preliminares, mas também ensaios preliminares, onde foi definida uma consistência mínima para que o ensaio de mini slump pudesse ser executado. Aqui a gente tem, então, um resumo dos sistemas que foram executados. Foram executados sistemas com um módulo de solução, fixado em 1. Opa, deu uma travadinha. 2 teores de álcali, 15% e 20%. 3 relações água-ligante. E para a relação água-ligante de 0,70, foram executadas misturas ativadas por sódio e por potássio. Já nas demais relações foi realizada só ativação por sódio. Então, totalizou 8 sistemas diferentes.
Vocês continuam me ouvindo? Sim. Tá bem, só porque trancou, eu queria ter certeza. Bom, a nomenclatura dos sistemas, ela seguiu sempre um padrão, onde o MK indica metacaulin, o X vai indicar a natureza do ativador, que pode ser sódio ou potássio. O primeiro número vai indicar o teor de álcalis, o segundo número, o módulo da solução, que é sempre 1, e o último número, a relação água-ligante. Além disso, nessa segunda etapa, foi definido o procedimento de mistura. Ele se inicia pela mistura da água com hidróxido alcalino e o silicato alcalino. Então, se faz essa mistura e essa homogeneização, e ela permanece por 1 hora em um recipiente parcialmente submerso em água, para que a sua temperatura se estabilize com a temperatura ambiente, porque acaba havendo um aumento na temperatura durante essa mistura. Por fim, a essa solução de ativação, a gente incorpora o precursor, e depois passa por um processo padronizado de mistura mecânica, de 5 minutos. Na terceira etapa, foram definidos os procedimentos do ensaio de mini-slump. O primeiro ensaio de mini-slump sempre se iniciava 3 minutos após a mistura, após o fim da mistura, ou 8 minutos após o início, já que a mistura tinha 5 minutos. E ele era denominado T0, 0 minutos. Primeiramente, a gente acoplava um cone a uma folha preta rígida, que funcionava como um fundo para a filmagem. Em seguida, posiciona-se o cone sobre uma superfície plana e lisa e se preenche o cone com a pasta, compactando ela com 5 golpes. O restante da pasta é reservado em um local apropriado para ser usado nos próximos ensaios. Abaixo dessa superfície se colocava um dispositivo de filmagem para gravar o espalhamento da pasta. Por fim, se levantava o cone lentamente e a pasta começava a espalhar, e esse espalhamento era gravado durante 10 minutos pelo dispositivo de filmagem. 5 minutos após terminar esse primeiro ensaio, se iniciava o próximo ensaio, que era denominado de T1, 15 minutos, porque ele acontecia 15 minutos após o início do primeiro ensaio, utilizando aquela pasta que antes tinha sido reservada. Dessa forma, era possível avaliar qual seria o comportamento da pasta com o passar do tempo. E assim foi acontecendo sucessivamente, repetindo todos os processos, até que a consistência da pasta fosse tão grande que não desse mais para fazer o ensaio. Na quarta etapa, foram realizados os ensaios em reômetro. Todos os sistemas, então, foram submetidos a um ensaio oscilatório no reômetro, no qual o reômetro aplicava uma determinada deformação que ia crescendo e media qual era a tensão cisalhante necessária para aplicar aquela deformação. Na última etapa, então, os resultados do ensaio de mini-slump foram analisados por meio do vídeo. Cada vídeo, que tinha 10 minutos, foi transformado em uma sequência de frames. Cada frame, então, era analisado no software ImageJ. Primeiramente, era transformado em uma imagem de 8-bit, que é uma escala em cinza. E, por fim, essa imagem de 8-bit nessa imagem era utilizada a ferramenta Threshold. Com essa ferramenta, era possível segmentar só a área de espalhamento, separando ela assim do fundo da imagem. A partir dessa área de espalhamento, então, foi possível obter o diâmetro de espalhamento ao longo do tempo, em cada frame, e com o diâmetro final de espalhamento, foi possível obter uma tensão de escoamento, que é estimada através dessa fórmula. É possível obter essa estimativa da tensão de escoamento porque, quando o ensaio de mini-slump se inicia, a pasta só começa a se espalhar quando a tensão que está atuando nela é superior à tensão de escoamento. E ela para de se espalhar quando essa tensão que está atuando chega ao valor da tensão de escoamento ou a um valor um pouco inferior. Por isso, através desse diâmetro final, a gente consegue estimar essa tensão de escoamento. Agora, então, eu vou apresentar para vocês quais foram os resultados alcançados a partir desses ensaios. Começando pelo método de análise por vídeo. Aqui eu tenho 2 vídeos para exemplificar um pouco do que era obtido com esse vídeo que foi feito. Um vídeo para o sódio e um para o potássio, onde a gente pode ver que a mistura de potássio ela se espalhou muito mais rápido e teve um espalhamento muito maior, mas isso a gente vai conversar depois. Em relação à precisão desse método de análise por vídeo, aqui a gente tem um gráfico onde a gente tem o diâmetro final obtido através do software no eixo vertical e o diâmetro final medido pelo operador no ensaio no eixo horizontal. Para o primeiro sistema, por exemplo, a gente teve um diâmetro final obtido no software de aproximadamente 8, o que também foi constatado na medição manual do operador.
essa tendência ela seguiu para os demais sistemas, resultando em um coeficiente de determinação de 0,94, ou seja, que mostra que teve uma boa correlação entre o que foi medido no software e o que foi medido manualmente. As misturas ativadas por sódio, a diferença entre a medição do software e a medição do operador foi de apenas 2,13%, enquanto que para as misturas ativadas por potássio, essa diferença foi de 7,75%. Essa maior diferença ela pode ser explicada pelo fato de que as misturas ativadas por sódio apresentavam um espalhamento muito mais uniforme e radial, enquanto as misturas ativadas por potássio, por serem mais fluidas, acabavam tendo um espalhamento muito irregular, o que causava uma certa imprecisão na hora da medição do diâmetro final de espalhamento. Além disso, através desse vídeo, foi possível analisar uma velocidade média de espalhamento. Isso é importante para poder diferenciar dois sistemas que talvez tenham um diâmetro final de espalhamento muito semelhante, mas podem apresentar um comportamento diferente. Nesse gráfico, por exemplo, a gente pode ver a velocidade média de espalhamento nos 2 primeiros segundos de todos os sistemas. Ela foi medida nos 2 primeiros segundos porque era nesse tempo que ocorria 80% do espalhamento. No restante do tempo, praticamente não espalhava mais. Falando agora em relação ao comportamento da mistura após o tempo, temos aqui um exemplo de uma mistura com ativação de sódio. A gente pode observar que, com o passar do tempo, o diâmetro de espalhamento foi diminuindo, acarretando em uma diminuição no diâmetro média de 33% para os sistemas de sódio, o que indica uma perda de trabalhabilidade. Já para os sistemas de potássio, o comportamento foi um pouco diferente. O diâmetro de espalhamento ia aumentando até determinado ponto e depois começava a diminuir, resultando em uma diminuição média nos sistemas de potássio de 104% no diâmetro de espalhamento, e também em maiores tempos de ensaio. Já em relação à natureza do ativador, podemos observar nesse gráfico o diâmetro de espalhamento ao longo do tempo de um ensaio, ou seja, ao longo de 10 minutos ou 600 segundos, para dois sistemas que têm a mesma relação água-ligante e o mesmo teor de álcalis, mas natureza de ativação diferente. Aqui a gente pode ver o diâmetro final obtido para o sistema de sódio e aqui o de potássio. Foi constatado que os sistemas de potássio tiveram diâmetros em média 58% superiores aos de sódio e velocidades de espalhamento em média 136% maiores. Já em relação à tensão de escoamento, os sistemas de potássio tiveram uma tensão em média 90% inferior quando o teor de álcalis era 15%, e 72% inferior quando o teor de álcalis era 20%. Sendo assim, a gente pode constatar que os sistemas de potássio se mostraram mais trabalháveis que os de sódio. Esse fenômeno ele pode ser explicado tanto pela viscosidade do silicato, que é menor no silicato de sódio porque ele tem mais água, como também pela viscosidade da solução como um todo, que também é inferior para o potássio, porque o hidróxido de potássio tem uma maior solubilidade. Já em relação ao comportamento da trabalhabilidade com o aumento do teor de álcalis, a gente pode observar nesse gráfico qual foi o diâmetro de espalhamento ao longo do tempo de um ensaio para duas misturas com mesma natureza de ativação e mesma relação ligante, relação água-ligante, mas com teores de álcalis diferentes. Foi constatado um aumento médio de 48% no diâmetro de espalhamento para as misturas com teor de 15%, do teor de 15% para o teor de 20% para as misturas com relação água-ligante 0,70, e um aumento de 62% na velocidade. Já quando a relação água-ligante era 0,80, houve um aumento de 33% de 15% para 20% de teor de álcalis, e um aumento de 56% na velocidade, ou seja, o mesmo comportamento, mas em menores magnitudes. Em relação à tensão de escoamento, a gente observa um decréscimo de 86% do teor de 15% para 20% para 0,70 de água ligante e 78% para 0,80. Sendo assim, a gente pode observar que os sistemas com o teor de álcali de 20% foram mais trabalháveis que os de 15%. Isso acontece porque um acréscimo no teor de álcali significa também aumentar o pH da solução, e isso faz com que o precursor se dissolva melhor e assim aumente a trabalhabilidade.
Quando se trata do comportamento com o aumento da relação água-ligante, a gente pode observar o diâmetro ao longo do tempo de 3 misturas com a mesma natureza de ativação, mesmo teor de álcalis e as diferentes relações água-ligantes. Para os sistemas com teor de álcalis de 15%, foi constatado um aumento médio de 18% no diâmetro final de espalhamento, da relação 0,70 para a relação 0,80, e de 34% na velocidade de espalhamento. Já para os sistemas com teor de álcali de 20%, o aumento foi de apenas 7% no diâmetro e 29% na velocidade. Novamente, o mesmo comportamento em menores magnitudes. Já na tensão de escoamento, a gente observa um decréscimo de 60% para os teores de álcali de 15%, da relação 0,70 para 0,80, e de 36% para os teores de 20% de álcalis. Sendo assim, a gente percebe que a maior relação água-ligante se mostrou mais trabalhável. E esse comportamento ele pode ser explicado porque quando a gente aumenta a relação água-ligante, a gente está aumentando o volume de líquidos na mistura. E assim promove um maior espaçamento entre as partículas. Essas partículas ficam mais livres para se movimentar, o que gera uma menor resistência ao fluxo, e assim aumenta a trabalhabilidade. Por fim, a correlação do mini-slump com o reômetro, ela se deu através desses gráficos que foram montados com o auxílio de uma aluna do mestrado. Nesses gráficos, a gente pode ver tanto o aumento da relação água-ligante, sistemas com diferentes relações água-ligantes aqui nas colunas, e a passagem do tempo aqui nas linhas, 0, 15 e 30 minutos. Nesses gráficos, a curva preta indica a tensão cisaliante necessária para produzir uma determinada deformação no reômetro, e a linha azul indica a evolução do diâmetro de espalhamento ao longo do tempo no ensaio de mini-slump. Quando a gente avalia o comportamento da mistura com o teor de álcalis, a gente pode perceber que houve um aumento no diâmetro de espalhamento da mistura de 0,70 até a 0,80 e uma diminuição na tensão cisaliante, o que indica que ambos os ensaios tiveram o mesmo comportamento. Porque quando a gente aumenta a relação água-ligante, a gente já viu que a gente aumenta a trabalhabilidade. Então, o diâmetro final de espalhamento aumenta e a tensão cisaliante que é necessária para produzir uma determinada deformação diminui, porque a pasta está mais fluida. Já quando a gente analisa a passagem do tempo, a gente observa que os dois ensaios também tiveram uma correlação de comportamentos. Com o passar do tempo, o diâmetro de espalhamento diminui e a tensão cisaliante aumenta, porque a pasta fica menos trabalhável. Então, como conclusões, em relação ao ensaio de mini-slump, a gente pode concluir que o ensaio se demonstrou aplicável tanto para avaliar a trabalhabilidade dos geopolímeros como para estimar as propriedades geológicas, porque ele teve uma boa correlação com o que foi observado no reômetro. Sobre a análise de vídeo, a gente pode concluir que ela elevou a precisão e a confiabilidade dos resultados, além de diminuir a influência do operador no ensaio. Em relação às condições de ativação, a gente pode concluir que a trabalhabilidade dos geopolímeros, ela depende principalmente da natureza do ativador, seguido do teor de álcalis e, por fim, da relação água-ligante, e que ela aumenta quando a natureza do ativador é potássio, quando se aumenta o teor de álcalis ou quando se aumenta a relação água-ligante. Em relação à passagem do tempo após a mistura, nos sistemas de sódio, a gente observou que conforme passava o tempo, diminuía a trabalhabilidade. Enquanto nos sistemas de potássio o comportamento foi diferente. Nos tempos iniciais ocorria um aumento de trabalhabilidade e depois, nos tempos finais, um decréscimo na trabalhabilidade. Como conclusão prática, o que a gente pode concluir sobre a trabalhabilidade dos geopolímeros é que ela depende de qual é o meu objetivo que eu quero alcançar com um determinado concreto. Por exemplo, se eu quero um concreto onde a demanda de trabalhabilidade é menor ou eu não preciso mexer tanto na trabalhabilidade, é melhor eu trabalhar com relação água-ligante ou com teor de álcalis, porque eles foram os parâmetros que tiveram menor influência na trabalhabilidade. Já quando eu preciso de um concreto com uma maior demanda de trabalhabilidade, com um maior tempo de manipulação, ou com uma peça com alta taxa de armadura, uma geometria complexa, ou elevadas distâncias de transporte, é mais interessante eu trabalhar com a natureza do ativador e sempre com o potássio, porque ele se demonstrou muito mais trabalhável. Bom, para encerrar, então, ao longo desses 2 anos que eu fui bolsista no GEMASC, eu tive uma bolsa de iniciação científica do CNPq, e eu trabalhei
conjuntamente com uma mestranda, onde parte do meu trabalho ele foi incorporado ao mestrado da Jéssica. E, recentemente, a gente conseguiu submeter um artigo na revista Journal of Building Engineering, e o título do artigo é Effect of Synthesis Parameters on the Flowability of Metakaolin-Based Geopolymers. Ou seja, a minha parte de avaliação do ensaio de mini-slump foi usada nesse artigo para ser correlacionada com o que foi observado no reômetro. Claro que com um nível de detalhamento muito superior, principalmente na parte de reologia. E é isso, então. Muito obrigado, pessoal. Aqui fica o meu contato e qualquer dúvida estou à disposição.